6 horas por dia. Esse é o tempo que você joga fora na internet. Imagine gastar metade desse tempo para fazer dinheiro ainda hoje. De R$ 1.000 a R$ 3.000 de renda extra todos os meses só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link na descrição e comece ainda hoje. Cara, o que a Bíblia fala sobre problemas, André? A gente vê, na verdade, em toda a história da Bíblia, problemas, né? Os heróis da fé, você pega Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, eles só são considerados heróis da fé porque precisaram enfrentar crises que só pela fé seria possível. A gente olha para a história de José e ele só assume o governo porque em algum momento ele foi feito escravo. A gente olha para a história de Jesus e a gente só tem acesso à redenção porque ele foi morto. A gente olha para a história de Davi e entre a unção de rei e ele assumiu o reinado, ele precisou enfrentar a perseguição, desertos. Então, a primeira chave que eu queria compartilhar sobre problemas é que todo milagre nasceu de um problema. E é interessante porque a gente fala muito sobre milagre e o termo milagre é algo muito leve, né? Mas todo milagre é uma resposta dos céus a um problema da terra. A mulher do fluxo de sangue só viveu o milagre porque ela sangrava há anos. Ela estava sem poder acessar a sua família naquela época quando uma mulher estava no período menstrual, pela cultura da época, ela era considerada impura. Então você não podia estar no meio de ninguém, você ficava isolado até esse período passar. Então, você imagina, o período dela não passou há anos, ela não tinha mais contato familiar, ela não tinha relação social. A gente olha para o milagre dela tocando as vestes de Jesus e sendo curada, e é incrível, mas teve muita dor envolvida nesse milagre. A gente olha para o milagre de multiplicação em pães e peixes, tinha fome. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar é que a Bíblia é repleta de milagres porque a Bíblia fala a respeito de uma série de crises, uma série de problemas, uma série de desafios, de tempestades. E uma coisa que é incrível na Bíblia é que o próprio Jesus ele não foi poupado de nenhuma dessas circunstâncias. Eu acredito que se Jesus tivesse vindo pronto com 30 anos, eu até brinco, né, que se ele tivesse descido dos céus, e tivesse um coral, e tivesse festa, e ele fosse revestido de glória, a gente sempre ia usar essa desculpa de falar, para Jesus foi fácil, né? Ele já veio pronto, ele não enfrentou o que a gente enfrenta. Mas não é isso que a Bíblia mostra. Jesus ele nasceu num lugar emprestado, ele precisou aprender, ou seja, ele precisou enfrentar processos, ele precisou enfrentar perseguição, aceitação, rejeição. Então, a Bíblia fala de problemas o tempo inteiro. Gênesis já começa com problema. E Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não havia propósito, não havia funcionalidade, a terra não era funcional. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí você pega o primeiro, o segundo capítulo em diante, e se vocês quiserem me interromper, porque eu vou discorrendo aqui. Você pega do primeiro capítulo em diante, Deus começa a trazer respostas para problemas. Então ele começa a estabelecer luz no lugar de trevas, ele começa a estabelecer vida no lugar de morte, ele começa a estabelecer propósito no lugar de vazio. E aí quando o ambiente está pronto, ele coloca o homem e fala, agora governe sobre tudo isso. Então, a gente vê de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, a resposta dos céus sempre interferindo em meio a problemas. Então, se você está ouvindo aqui, você está enfrentando um problema, você já está no mesmo hall de Jesus. Você está enfrentando perseguição, você está no mesmo hall de Jesus. Você está enfrentando crise de escassez, você está no mesmo hall de José. Qualquer herói da fé vai conectar com algum tipo de crise que a gente está vivendo hoje. Agora, você falou sobre o milagre, né? Que às vezes a gente até banaliza o milagre, né? Mas se todo milagre surge um problema, por que as pessoas se desesperam em meio a uma crise, por exemplo? Porque nem todo mundo acredita que a resposta vai vir. Mas a resposta sempre vem? Depende, né? Depende se o problema que você está vivendo é um problema que você criou ou é um problema que surgiu. Porque se é um problema que você criou, só você consegue resolver, né? Se eu entrei numa porta que Deus pediu para não entrar, quem vai resolver isso? Eu preciso sair desse lugar. Mas é complexo tentar identificar. É porque quando a gente tá passando por um problema, fica sempre esse questionamento. Pô, fui eu que fiz a cagada? Porque tem várias histórias na própria Bíblia que essas cagadas, por exemplo, quando você pega a Sansão e ele se apaixonou lá pela Dalila, pô, depois, quando fecha o arco, você fala, caraca, na verdade, Deus permitiu que isso acontecesse porque tinha que passar por algumas coisas. Em termos. Então, assim, como Vamos que a pegar gente o problema faz, de cara? Sansão, por exemplo. Sansão ele foi criado para ser o libertador do seu povo. A força dele vinha da glória de Deus. A Bíblia fala a respeito da força de Sansão e é algo extraordinário. Ele chegou, por exemplo, ele arrancou os portões da cidade, levou até o lugar mais alto. Ele enfrentou vários homens com uma queixada de jumento. Então, assim, Sansão era muito forte. Qual foi o problema dele? Ele sentou no colo errado. Às vezes, sentar no colo errado é o que limitou a história de muitos homens de Deus. Ele começou bem, ele foi chamado para um lugar que era único, era específico.
ele tinha unção de Deus, ele foi escolhido por Deus, ele foi preparado por Deus, mas ele termina como um palhaço. Ele é capturado pelos seus inimigos e eles usam ele como bobo da corte. E a Bíblia diz que em um momento ele ora e ele fala, Deus, que eu possa matar em um dia mais inimigos do que em toda a minha história. E Deus concede isso a ele. E aí ele consegue derrubar enfim, os pilares do templo e ele consegue matar mais inimigos do que toda a sua história. Mas o ponto é, não dá pra gente pegar a performance final dele e considerar que ele teve uma vida de sucesso, quando na verdade, entre o dia que ele cai e o último dia da sua história, teve um hiato. Quantos milagres ele não poderia ter vivido? Quantas coisas ele não poderia ter feito? Quantas intervenções de Deus ele não poderia ter visto? Então, às vezes, a gente pega uma performance, a gente acha que justifica, mas o fato dele ter feito algo grandioso no final não significa que ele não poderia ter feito algo muito maior durante. Faz sentido? Então, assim, você pega a história de Davi, por exemplo. Primeira coisa, todo erro tem uma consequência. Isso é uma lei da semeadura. Nos negócios vocês conhecem isso muito bem. Um erro em você apostar numa ação que não dá certo, você pode comprometer toda a sua carteira. Um erro em você romantizar demais, talvez um unicórnio, você pode perder credibilidade como um gestor de fundos de investimento. Um erro, dependendo do nível que você está de performance, ele influencia muito a consequência que você tem. Os erros que eu tinha no ensino médio influenciavam numa camada. Hoje eu pastorei uma igreja em 2 nações diferentes, hoje eu pastorei milhares de pessoas, hoje eu toco milhões de pessoas. Então uma fala minha equivocada, ela pode mudar a forma como muita gente caminha nessa jornada de fé. Então assim, a gente olha para a história de Davi, por exemplo. Davi, a Bíblia diz que era primavera. A Bíblia diz exatamente assim, primavera, época em que os reis iam para a guerra. Davi optou em ficar no palácio. Aqui já tem uma chave, a Bíblia já está falando sobre algo poderoso. Ele não está no lugar que ele deveria estar. Todas as vezes que a gente não está no lugar que deveria estar, a gente está exposto a fazer coisas que não deveria fazer. No período em que os reis estavam na guerra, o rei tinha que estar liderando. Não era para estar descansando no palácio. Por quê? Porque descansar no tempo de batalha é muito preocupante, é muito perigoso. E tentar batalhar no tempo de descanso também. Só abrindo parênteses aqui. A Bíblia fala que Jesus está no barco, os discípulos estão desesperados porque tem uma tempestade. Jesus está dormindo, irmão, Jesus está com um travesseiro, ele está dormindo. E os discípulos estão desesperados. Aí a gente vai lá para frente, a Bíblia diz que quando Jesus está no Getsemane, ele está próximo de ser entregue, ele está angustiado, Jesus está transpirando sangue, ele chama os discípulos, ele fala, por favor, orem comigo, eu estou angustiado. E a Bíblia diz que quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E aí ele acorda e eles falam, cara, eu preciso de ajuda, eu vou parafrasear aqui, eu preciso de ajuda, me cobre, eu tô mal, eu tô ansioso, tá próximo do momento de eu me entregar, ora por mim, ora comigo. Aí ele sai, quando ele volta eles estão dormindo de novo. Ou seja, eles estão batalhando no momento de descanso, Jesus está dormindo, irmão. Se Jesus está dormindo, eu vou dormir também, tá tudo certo. Ele sabe o que faz. E eles conseguem dormir no momento de batalha. Jesus fala, se posiciona, batalha comigo. Então, discernir, primo, o tempo e as estações é algo que só os sábios fazem. A Bíblia fala sobre isso. O sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Então, voltando à história de Davi, não era momento de descanso, era momento de batalha. Não era momento de palácio, era momento de campo de guerra. E aí, como ele está no lugar errado, a Bíblia diz que ele olha pelo parapeito e ele vê uma mulher tomando banho. E ele deseja ela. Uma mulher que não era dele, uma mulher que já tinha... Eu vou botar entre 2 aspas, tá? Porque senão o movimento feminista vai acabar comigo. Mas no contexto da época, uma mulher que já tinha um dono, ok? Alguém que já era um com ela. Existia uma aliança. Ele era dela e ela era dele. E a Bíblia diz que quando Davi olha, cobiça e fala, eu quero essa mulher pra mim. Manda chamar. O cara é o rei. E ele engravida ela. E aí como é que ele vai se livrar de um problema? Esse é o problema de você não buscar a resposta para os problemas no lugar certo. A Bíblia diz que todo abismo chama um outro abismo. Para se livrar de um problema, ele arruma um outro problema. Ele fala, já sei, eu vou matar o cara. Porque se eu matar ele, ela agora está liberada, e aí está tudo certo. E aí ele chama esse soldado, que era extremamente leal a ele, e fala, eu preciso que amanhã você vá para o campo de batalha e fique na linha de frente. Aí ele fala, tá bom, meu rei. E ele vai, e ele morre. Davi, então, pega aquela mulher e torna como dele. Resumo da ópera. Anos depois, a gente vê um dos filhos de Davi se levantando contra Davi, trazendo vergonha sobre a casa de Davi. Ele pega todas as concubinas de Davi, coloca no pátio principal e ele tem relações, tá? Eu não tô querendo ser tão crentez aqui na resenha, porque vocês não são tão polidos, mas ele transa, vai com todas elas, na frente de todo mundo, para humilhar o pai.
Então, a gente vê, ô Nigro, que todo erro ele tem uma consequência. Assim como todo fruto tem um tempo de maturação, tem erros que a gente só vai colher o fruto desse erro lá na frente. Tem outros que a gente colhe quase que de imediato. Então, problemas que são gerados por nós, eles têm que ser resolvidos por nós. Como que seria uma boa resolução para Davi? Se arrepender e, cara, essa mulher não é minha. Eu preciso buscar perdão em Deus, eu fiz algo errado. Como que seria para Sansão? Não é esse colo que eu tenho que deitar. A Dalila, eu vou finalizar aqui, porque senão só eu falo. Por várias vezes perguntava para Sansão, qual que é o teu segredo? Qual que é o segredo da tua força? E olha que louco. Ele falava, o segredo da minha força, eu vou trazer para os dias de hoje, que o segredo da minha força é minha jaqueta. Aí ele acordava e ela tinha tirado a jaqueta. E ele achava graça disso. O problema da gente brincar com os limites é que em algum momento a gente vai se perder em meio a eles, né? Ela deixou claro a motivação o tempo inteiro. Eu quero saber qual é a sua força, eu quero tirar ela. E ele achava graça. Qual que é a sua força? É o meu tênis. E aí ele tirava o tênis. Até que um dia ele falou, é o meu cabelo. E ela cortou o cabelo e ele foi entregue aos seus inimigos. Então, problemas que a gente gera, só para finalizar esse parênteses aqui, a gente precisa resolver. Você entrou numa porta que Deus falou para não entrar, você precisa sair. Você entrou num negócio que Deus falou que não é para entrar, você precisa sair. Você fez uma aliança que não era para fazer, você tomou uma mulher que não era para tomar, você investiu em algo que não era para investir. Agora a pergunta é como saber se é de Deus ou não?